Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, a cidade imperial aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E na noite de hoje, nós recebemos o nosso irmão Bruno Ferraz, que aceitou o nosso convite, agradecemos muito por isso, para estudarmos, refletirmos sobre o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos estudar no dia de hoje o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, nas Instruções dos Espíritos, item 12, que dá continuidade ao estudo sobre o egoísmo. Então, eu agradeço muito ao companheiro Bruno por estar conosco aqui, nos ajudando a compreender esse tema, né, tão importante para todos nós. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura de uma pequena mensagem e fazer a nossa prece de abertura. E depois, Bruno, você tem até 7h20, 19h20, para fazer as suas reflexões, tá bom? Se você desejar compartilhar algum texto através de vídeo, qualquer coisa assim, um texto, fique à vontade. Carmen, por favor, Boa faz a... noite a todos. Boa noite a todos. E o prepare desse livro aqui, Baltazar de Altibo Panfiro. E a lição aberta é a de número 17, e ele nos diz assim: uma das virtudes que deve conduzir a atitude do homem perante a sociedade é a humildade. Quando se fala em humildade, habitualmente se pensa num ser de cabeça baixa, de gestos pequenos e atitudes de aceitação passiva. Em verdade, o sentimento de humildade caracteriza o ser que é forte e que por isso mesmo não se envergonha de dobrar-se diante do mais forte, elevado espiritualmente ou diante de circunstâncias em que não possa mais interferir. Então, amigos, agora preparados, harmonizados por esse pequeno preparo, mas de grande alcance no nosso ser, abençoe essa noite de hoje que temos agora, no dia de hoje, o nosso amigo Bruno, que ele seja muito abençoado, sua família, os seus estudos, para que nós possamos aproveitar e estudar mais um pouco, aprender mais um pouco. Que Jesus abençoe essa nossa noite de hoje, de estudo do Evangelho, e que estejamos atentos para que possamos aproveitar cada minuto dessa noite, dessa nossa reunião pública. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu companheiro Bruno, a palavra está com você, que Jesus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Só para testar o áudio, só para saber se está tudo funcionando Perfeito, está tudo perfeitamente. bem, está tudo funcionando perfeitamente. Que bom. Bom, mais uma vez, uma boa noite a todos. É uma alegria, um prazer estarmos juntos mais uma vez para realizarmos mais uma noite de estudos aqui com os amigos da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E hoje, como nossa amiga Rose falou, vamos tratar de uma temática. Todas as temáticas que a gente trata, elas são importantes, são necessárias para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa vida como um todo, mas a temática de hoje ela tem um quê especial, porque, como os espíritos nos dizem, né, o egoísmo é uma das chagas da humanidade, né, o orgulho e o egoísmo, né, e nós vamos dar continuidade aqui à temática do estudo anterior, que iniciou esse trecho do capítulo, que já está nas instruções dos espíritos, né, do Evangelho, falando sobre o egoísmo, e nesse item 12, Pascoal, ele vem abordando, falando sobre a caridade, né, sobre essa condição da caridade perante o egoísmo, né? Fazendo esse paralelo. Então, na mensagem anterior, no item 11, era uma mensagem de Emmanuel, né? Que vocês estudaram provavelmente na semana passada, não sei como funciona o calendário, mas Emmanuel ele fala muito ali sobre a questão do egoísmo, né? Sobre essa chaga da humanidade.
E agora Pascoal ele traz mais o aspecto da caridade para que a gente possa entender, né, o aspecto da caridade e entender como isso pode permear a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa percepção, o nosso conhecimento, para que a gente possa enfrentar isso, que é uma realidade, né? A gente não tem como fugir da realidade dos fatos. Como nós sempre costumamos falar, abordar, seja nas palestras, seja nos estudos, o planeta Terra é um planeta em evolução, né? Como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, onde Kardec ele aborda sobre a questão da pluralidade dos mundos habitados, que é uma das premissas básicas da doutrina espírita. E aí ele lá apresenta, né, que o planeta Terra ele é um mundo ainda de provas e expiações e que está no processo de se transformar num mundo de regeneração, mas encontra-se ainda no processo, né? E esse processo de evolução, ele não se dá de uma maneira automática, ele não se dá em um determinado tempo, ele se dá de acordo com a evolução da humanidade, de acordo com a evolução dos espíritos que habitam o planeta. Então, à medida com que a gente vai evoluindo, nós espíritos que habitamos o planeta Terra, o mundo irá evoluir gradativamente. Ainda não atingimos esse ápice, então ainda estamos nesse processo enfrentando essas chagas, tanto egoísmo quanto orgulho, e uma série de outros defeitos que ainda fazem parte da nossa natureza, pois somos ainda espíritos imperfeitos. À medida com que a gente evolua, e de acordo lá com a questão número 100 do Livro dos Espíritos, Kardec ele também traz sobre a escala espírita, né? Falando sobre os degraus que o espírito é, realiza para poder alcançar a sua perfeição, que é a nossa destinação final. Nós ainda, a maioria de nós aqui, obviamente não posso generalizar, mas a maioria de nós somos espíritos ainda imperfeitos que estamos nesse processo de evolução. Mas não por esse fato de sermos ainda imperfeitos que nós não podemos corrigir as nossas atitudes, melhorar o nosso pensamento, uma série de coisas que nós podemos já tentar fazer, pelo menos, nos esforçarmos para que a gente possa mudar, para que a gente possa realizar esse progresso, essa evolução, fazer diferente é sempre importante para que a gente possa atingir esses nossos objetivos. Eu vou aqui fazer a leitura do texto, tá? Do item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a gente vai comentando, a gente vai conversando sobre a temática em cima da leitura do tema proposto. Bom, então, como eu disse, é o Espírito Pascal que traz esse item 12, né? Kardec ele trouxe essa mensagem desse Espírito, e ele diz o seguinte, né? Inicia dizendo que se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Ou seja, ele já deixa aqui, né, uma mensagem muito interessante falando sobre essa relação humana, né? Falando sobre essa relação entre os espíritos, né? Se os homens se amassem com mútuo amor, porque muitas das vezes a gente diz que ama, mas na realidade é um amor que não é o verdadeiro amor, né? E não é o amor em toda a sua plenitude. Muitas das vezes a gente acha que ama, mas no fundo a gente ainda não sabe amar, não realiza, não pratica esse amor em toda a sua plenitude. Mas ele fala aqui sobre o mútuo amor, né? Ou seja, o amor de um para com o outro e do outro para consigo. Isso é uma coisa ainda muito difícil, né, de acontecer, porque o que ocorre por vezes, às vezes eu tenho um carinho, um sentimento por uma determinada pessoa, e aquela pessoa nem sempre ela nutre aquele mesmo sentimento, porque nutrir esse sentimento de amor, esse sentimento de carinho, a gente ainda coloca, condições para isso. Quando a gente faz as leituras, quando a gente faz os estudos, quando a gente entende um pouco mais o que os espíritos e aqueles que nos antecederam quiseram nos trazer de informação, e principalmente indo lá no início desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec ele traz como título, né, amar ao próximo como a si mesmo, que na realidade é um mandamento de Jesus, né? Ele reúne, né? Ele resume, podemos assim dizer, né? A palavra resumir é porque nós tínhamos de conhecimento 10 mandamentos e aí passamos a ter dois grandes mandamentos que Jesus traz, né? Ele resume todos os mandamentos dos profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se fosse a si mesmo.
E aí esse capítulo ele se dedica a essa parte do amar ao próximo como se fosse a si mesmo. Ou seja, sem condições, sem impor motivos para realizar esse amor, para praticar esse amor. Por quê? Obviamente, a gente ainda não consegue se amar também em toda a sua plenitude. A gente ainda se pune bastante, a gente ainda não tem essa condição, essa envergadura completa. Porém, é muito comum conosco nós termos mais indulgência, mais tolerância, mais compreensão. A gente quer ser compreendido pelo outro, porque nós erramos, nós escorregamos, nós cometemos falhas, e a gente entende que isso faz parte do processo. Mas nem sempre a gente consegue ter essa mesma compreensão, essa indulgência, essa tolerância com o nosso próximo, como a gente deseja que estejam conosco, que tenham conosco, melhor dizendo, perdão. Então, existe aí um conflito em que Pascal ele traz aqui essa mensagem, e eu interpretei dessa forma, no sentido em que ele fala: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. E um outro ponto interessante é quando ele fala sobre praticada seria a caridade, né? Nós ainda fazemos uma grande confusão sobre essa palavra, caridade. Muitas das vezes a gente entende a caridade como o ato de fazer doação, como o ato de doar coisas materiais a pessoas menos favorecidas. Obviamente, isso também é um ato de caridade? Sim, mas isso não é a caridade na essência da sua palavra. Isso é uma ação caridosa que nós temos para com o próximo, numa situação menos favorecida, aonde eu tenho mais condições favoráveis sobre aquele ser. Mas isso não se resume aí à caridade. A caridade é muito maior do que isso. A caridade é muito mais ampla. A caridade é muito mais coisas envolvidas em relação a isso. Tanto que Kardec ele traz, não me lembro exatamente a obra, sobre a caridade segundo o que entendia Jesus. E Kardec ele diz que a caridade segundo entendia e praticava Jesus, ou seja, o que ele nos deixou de exemplo, o que ele nos deixou de através das suas ações, através das suas atitudes, Kardec ele resume em benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Ou seja, ser bom, ser bondoso, ser indulgente. O que é ser indulgente? É como eu estava falando anteriormente, ser tolerante, ser compreensivo, entendendo que o nosso próximo, que o nosso companheiro, ele ainda é um ser imperfeito, assim como nós somos. E por mais que eu já não fosse mais imperfeito, eu passei por esse processo, porque nós evoluímos. Todos nós fomos criados de acordo com o entendimento da doutrina espírita, de acordo com o conhecimento que nós adquirimos, de que fomos criados simples e ignorantes e estamos destinados a nos tornarmos espíritos puros e perfeitos. E nesse processo de ser criado simples e ignorante e nos tornarmos espíritos puros e perfeitos, tem um longo caminho a percorrer, e é esse caminho que nós estamos. Cada qual no seu processo, cada qual no seu momento determinado. Então, a caridade, como entendia Jesus, como Kardec nos trouxe de explicação, é esse compêndio, é esse pequeno resumo, mas que é tão grandioso no seu ensinamento, que faz com que a gente perceba que é muito mais do que somente um ato de doar um bem, um item material. E aí, por isso que o Pascal ele diz que se os homens se amassem com esse mútuo amor, mais bem praticada seria essa caridade. A caridade, como entendia Jesus, como ele nos deixou de exemplo e como Kardec nos trouxe através do seu conhecimento. E esse conhecimento é que nós carregamos conosco como uma filosofia de vida, como uma ciência, porque teve todo um método científico, e também completando ali o tríplice aspecto da doutrina espírita, no seu aspecto moral, ou seja, porque ele traz, alguns falam religioso, eu prefiro falar do aspecto moral, ou seja, tudo isso que a gente, através do estudo dessa filosofia de vida,
o método científico foi empregado para poder chegar a esse conhecimento, tem uma destinação moral, que é o que vai impactar diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, para que possamos deixarmos o egoísmo, para que possamos praticar a caridade, praticar o amor, praticar o bem ao nosso próximo. E aí, seguindo aqui, ele diz o seguinte: mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações. Ou seja, todos nós, obviamente, uns mais, outros menos, temos essa couraça que cobre o nosso coração. E é como eu disse anteriormente, as condições que nós impomos para poder realizar determinadas coisas. Eu não vou amar aquele companheiro, não vou me dedicar a ele porque ele não me retribui da forma como eu me esforço para me dedicar a ele. Um exemplo aqui bem básico. A condição de amar, a condição de fazer o bem, a condição de praticar a caridade, não depende da ação do outro, depende do nosso desejo, da nossa vontade, daquilo que a gente entende que é necessário fazer. Se nós esperarmos o outro evoluir, progredir, nos retribuir para que a gente possa dedicar o nosso amor a ele, a gente, na realidade, está usando isso como uma bengala para que a gente não pratique isso. E aí é como ele mesmo diz aqui, essa couraça que cobre os nossos corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Em algumas situações, a gente tem uma sensibilidade ao sofrimento alheio. É muito comum, por exemplo, tragédias humanitárias, situações de calamidade pública, né? A gente se compadece muito com as pessoas que estão passando por aquela situação. Já tivemos diversos exemplos, por exemplo, região serrana, de vez em quando a gente tem algumas tragédias, né? Aí Petrópolis, Teresópolis, chuvas, uma série de coisas, e a gente percebe, né, um grande movimento das pessoas em fazerem doações, se compadecem de fato com aquela situação. Porém, isso não se reflete no dia a dia, porque é aquela situação momentânea, né? Aquela situação calamitosa ali que aconteceu naquele determinado momento, mas e depois? Como é que funciona? E a questão sentimental? Porque não é só questões materiais e as pessoas que passam por uma situação dessa, por exemplo, necessitam. O material, ele é de suma importância também, mas a questão sentimental também está ali, necessário ser cuidado. E é muito comum a gente perceber, por exemplo, eu já fiz parte da Cruz Vermelha e já trabalhei em diversas situações como essa. A gente até costumava falar que era o chamado turismo de tragédia, porque a quantidade de pessoas que vão a esses locais, mas não com o intuito de ajudar, mas sim com o intuito, hoje em dia, principalmente, estão com questões de redes sociais, pessoas querem ficar tirando fotos, fazendo selfie, postando. Obviamente, algumas pessoas postam para poder divulgar, para poder conseguir mais doações, mas a gente percebe ali uma série de pessoas curiosas somente ou querendo de alguma forma ali aparecer. E a caridade, ela tem que ser silenciosa, esse tipo de caridade, né? Não só essa, como qualquer tipo de caridade, mas principalmente essa da doação material, até por isso que o Cristo nos orientou, né? Não saiba o que vossa mão esquerda dá com a mão direita. A gente não tem que fazer propaganda daquilo que a gente está fazendo de bem para o próximo, seja uma doação material, seja um ato de amor. Isso tem que ser algo de forma natural. Porém, como o Pascoal ele diz aqui, essa questão do retirar essa couraça que cobre os nossos corações é para que a gente se torne mais sensível à dor do outro, para que a gente se torne mais sensível pelo próximo. Porque nem sempre não se trata somente de dor, de sofrimento. Não precisa ser somente no momento da dificuldade. A caridade, ela precisa estar fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, de forma natural, em todas as nossas ações. As nossas relações humanas, elas melhoram demasiadamente quando a gente percebe que
A minha atitude independe da atitude daquela pessoa para comigo. Porque muitas das vezes, como eu falei aqui anteriormente, a gente fica se esquivando. Ah, será que essa pessoa merece eu me dedicar? Será que essa pessoa merece eu ser bom com ela? Será que essa pessoa merece eu doar alguma coisa que seja material? A gente fica muito naquela dependência. E quando a gente faz o bem ao próximo e aquele próximo não nos retribui, ou às vezes não só a questão de retribuição, mas é ingrato conosco em algum momento, em alguma outra situação, é muito comum a gente falar: nossa, você esqueceu daquilo que eu fiz com você, daquilo tudo que eu fiz, etc. Então, existe meio que uma cobrança, né? É uma relação de ganha-ganha. A gente tem que dar para poder receber alguma coisa de volta. E o Cristo deixou claro para nós algo completamente diferente disso. Em nenhum momento de todas as suas ações que a gente tem conhecimento, que estão lá descritas pelos evangelistas, ele em nenhum momento fez distinção de nada. Pelo contrário, ele se dedicava aos mais necessitados, aqueles que eram excluídos da sociedade, aqueles que eram renegados, aqueles que eram deixados de lado, porque não eram vistos como os povos puros, uma série de questões, e ele, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com todo o seu afeto, ele se dedicava a essas pessoas. Para quê? Para nos deixar esse exemplo de que não deveríamos somente fazer pelos nossos. Por exemplo, é muito comum, né, e é o normal, né, como a gente costuma dizer, por exemplo, a nossa família carnal, nossa família consanguínea. É intrínseco do ser humano a gente amar. Existem desavenças, existem problemas, obviamente, mas é muito comum a gente amar os nossos familiares, mas não dedicar esse amor, esse afeto, esse carinho, essa compreensão, essa indulgência para com as pessoas que não são da nossa família. E era o que acontecia naquela época, onde as pessoas somente se relacionavam com aquelas pessoas que faziam parte ali da mesma casta. Mas aquelas pessoas que, por exemplo, os leprosos, mulher adúltera, a mulher que tinha fluxo de sangue, samaritanos, uma série de exemplos que nós temos nos evangelhos, essas pessoas elas eram rechaçadas, sofriam em praça pública, sofriam um grande preconceito, e Cristo, ele abraçou todas essas pessoas para nos deixar esse exemplo, que não deveríamos fazer distinção. Não é porque ele não é meu familiar, não é porque ele não é meu parente, eu não devo amá-lo, que eu não devo compreendê-lo, que eu não devo ajudá-lo quando possível e necessário. Então, esse exemplo foi o que nos deixou de legado. E muito interessante, pós, ah, já nos Atos dos Apóstolos, já sem o Cristo ali presente fisicamente, nós percebemos uma grande, por exemplo, desavença, né, podemos assim dizer, quando Paulo ele deixa de ser perseguidor do cristianismo na condição de Saulo e passa a se chamar Paulo de Tarso e passa a ser um propagador do cristianismo. Ele vai contra aquilo que Pedro e os demais apóstolos pregavam, que era somente ali com aquele povo. E Paulo ele fez um trabalho diferente. Depois de muito custo, ele consegue convencê-los que todos precisavam ouvir essa mensagem, todos precisavam conhecer o Cristo. E aí, não somente para os gentios, e também ele propagou a mensagem também para aqueles que eram ditos pagãos. Então, a gente percebe desde aquela condição, desde aquela época, mesmo Cristo estando ali, né, fisicamente, recentemente deixado a matéria, os apóstolos ainda não tinham compreendido também aquela mensagem. E aí precisou Paulo ter a coragem de enfrentar, porque ele poderia muito bem ali,
12 apóstolos. E ele era uma única voz. Ele poderia ter se calado ali e falado, não vou conseguir convencer ninguém, né? São 12 contra um, eu vou me dar como vencido. Não, ele sabia da necessidade daquilo e ele insistiu e ele teve a coragem de poder realizar aquilo e que, posteriormente, os demais apóstolos tiveram também esse mesmo entendimento e fizeram esse trabalho. Isso perdura até hoje, por isso que nós temos o acesso, o conhecimento a essa história, a mensagem consoladora do Cristo. Porque eles se esforçaram, eles dedicaram a sua vida, né, se tornaram de fato mártires, porque eles se doaram até a morte para isso, né? Ou seja, morreram por isso, né? Nós temos aí o conhecimento da história. A rigidez mata os bons sentimentos. E isso muito verdadeiro, né? Às vezes a gente se torna muito rígido e aí a gente deixa essa parte do sentimento bom, puro, de lado, porque a gente se torna muito rígido, essa couraça que cobre o nosso coração, ela mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, foi como eu disse aqui anteriormente. Socorria a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu que sua reputação sofresse por isso. É uma situação que muitas das vezes a gente deixa de fazer algo por conta da nossa reputação. Poxa, como é que eu vou ajudar determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas, mas a minha reputação, como é que as pessoas do meu trabalho, como é que as pessoas do meu círculo de amizade vão enxergar isso, como é que elas vão me julgar? A gente fica muito preocupado com a percepção do outro, com o julgamento do outro, e a gente deixa de realizar o que precisa ser realizado por conta disso. Em algumas situações, é uma bengala que nós usamos. Ah, não faço porque os outros vão reclamar, eu não faço porque os outros vão criticar. Aí é uma escolha de cada um. Se os outros vão criticar, crítica vai existir em qualquer situação. Cristo sofreu diversas críticas. E ele é o ser mais puro e perfeito que pisou aqui no planeta Terra que nós temos conhecimento. Então, é algo que a gente precisa repensar. Mas precisamos de coragem para poder enfrentar isso. Porque só pelo nossa condição atual, a gente vai continuar seguindo dessa forma. É o que a gente chama de efeito manada, né? Se uma grande quantidade de pessoas está seguindo ali aquela trajetória, a gente vai. Ah, não, ali não tem quase ninguém fazendo nada ali, tem aquela pessoa ali está destacada, está renegada, então deixa ela ali, a gente segue ali daquele jeito também, porque eu vou ser o único que vou estar ali. Então, é algo que a gente precisa pensar e refletir, porque é de cunho individual. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Ou seja, lá no Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta, se eu não me engano, é na questão 625, qual é o modelo mais perfeito na Terra que nós podemos nos espelhar como espírito? Aí os espíritos respondem a Kardec, Jesus. É o guia, o modelo nosso. E aí Pascoal pergunta, quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Ou seja, quando você vai tomar o Cristo como modelo de todas as vossas ações? Quando que eu vou parar para analisar a ação que eu vou realizar e perguntar assim, o que Cristo faria nessa situação? Obviamente, aí a gente se não, eu também está muito distante da minha realidade. E isso todos nós sabemos. Mas a gente precisa iniciar. A gente precisa ter essa premissa. E se fazer essa pergunta, o que o Cristo faria nessa situação? E aí tentar fazer aquilo que ele faria. Provavelmente eu não vou conseguir fazer exatamente o que ele faria. Mas se eu já iniciar o processo de tentar, de me esforçar e de pelo menos entender o que seria necessário fazer naquela situação, eu já estou caminhando, porque pelo menos eu já sei que eu não fiz o que eu deveria fazer. E aí eu preciso me esforçar para poder, da próxima vez,
naquela ação, e ela provavelmente vai se repetir, fazer. É um processo. Não vamos conseguir fazer isso sempre, mas é um processo que a gente precisa iniciar. Alguns já iniciaram, outros estão estagnados, outros estão atrasados, enfim. Para algumas coisas, de repente, a gente já alguns campos, né, vamos assim dizer, da vida, vamos dividir aí por partes, né? A parte sentimental, que é o relacionamento amoroso, parte de trabalho, parte religiosa. Parte religiosa é muito comum a gente conseguir, né? Porque dentro do ambiente religioso, a gente costuma ter uma atitude um pouco diferente ou muito diferente daquilo que é a nossa realidade do dia a dia. E eu costumo muito falar isso, que isso é muito comum, isso não é questão de ser um erro, né? Não é uma máscara, não é uma falsidade. É porque aquele ambiente ele nos permite vivenciar ali uma experiência diferente fora os muros do ambiente religioso. Eu costumo falar, né? Lá fora o bicho pega, aqui dentro a gente tem uma tranquilidade maior. Então é comum a gente, dentro do ambiente religioso, a gente ter uma condição mais caridosa, mais fraterna, mais amorosa, mas a gente precisa levar isso para o nosso dia a dia, para onde de fato, como eu disse, o bicho pega. Porque lá que a gente vai ser provado, lá que a gente vai ser testado, é onde a gente tem um antagonista, é onde nós temos aquilo que contrapõe aquilo que eu estou pensando. Porque fazer aonde todo mundo faz é fácil. Como a gente costuma falar, amar quem nos ama é muito fácil, porque eu sou amado por aquela pessoa. Então, não tem motivo nenhum para eu não amar. Então, já tem. Agora, amar o inimigo é complicado. Amar aquele que te persegue é difícil. Amar aquele que luta contra você é muito complicado. Mas, se eu quero, se eu me considero cristão, se eu me considero espírita, se eu me considero uma pessoa que me encaixo nessa doutrina, é um esforço que eu preciso fazer para poder atingir isso. Vou conseguir fazer isso amanhã? Não, mas eu tenho que estar me esforçando, me condicionando, lutando gradativamente para que eu possa chegar a essa condição e, como Pascoal diz, tomar Jesus como exemplo das nossas ações. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado. Olha que interessante. Então, é vamos dizer assim, uma pequena exemplo do mundo de regeneração, por exemplo, né? Porque a gente entende, está lá na questão, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala das qualidades, né, dos mundos habitados, né, e do mundo de regeneração, há uma diferença básica entre o mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, para o mundo de regeneração. No mundo de provas e expiações, o mal sobrepõe ao bem. Não é que não existe o bem, só existe o mal. Não, existe o bem e existe o mal, basicamente dizendo. Mas o mal sobrepõe ao bem. No mundo de regeneração já é o contrário. O bem sobrepõe o mal. Não é o mundo perfeito, não é o mundo celeste. Ainda vai existir o mal, porém numa escala muito menor em relação ao bem. Então, está aqui uma pequena pincelada sobre o aspecto do mundo de regeneração, quando ele diz que se na Terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, que é o que na prática acontece. Numa roda de pessoas, por exemplo, estão ali discutindo, conversando, falando sobre situações da vida. Vamos supor que são pessoas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no ambiente religioso. Pessoas estão lá, como eu disse, com aquele aspecto e tudo mais. Se eu chego lá e começo a falar coisas, atrocidades, situações negativas, as pessoas vão me olhar assim estranhamente e vão me repelir. Eu vou me sentir envergonhado e vou me ocultar. Eu não vou conseguir imperar ali. Então, o ambiente, ele possibilita isso. Então, como ele está dizendo aqui, se o bem reinasse,
o mal ele vai se ocultando até desaparecer totalmente. Ele não tem força para poder predominar, visto que em toda parte se acharia deslocado, que é assim como a gente se sente, né? Se eu chegar, por exemplo, vou aqui usar um exemplo completamente alheio. Vou falar sobre futebol, mas não vou entrar na discussão. Sou o vascaíno. Se eu chegar num grupo de flamenguistas, eu sou o antagonista. Vou me sentir descolado e não vou ficar. É comum isso acontecer. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Olha essa palavra, indistintamente, ou seja, sem fazer distinção, aquilo que eu falei no início, sem ficar procurando desculpas. Ah, com esse eu posso ser caridoso, com esse eu não posso, com esse eu devo, com esse eu não devo. Não, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Aqui é uma parte assim que eu achei uma das mais interessantes desse trecho. Deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A gente tem a mania, péssimo hábito de querer fazer a justiça, né? De querer julgar as pessoas, de querer dizer o que a pessoa pode, não pode, o que fez, o que não fez. Deixar isso com Deus, porque Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. A nós cabe vivenciar, a nós cabe progredir, evoluir, porque é para isso que aqui estamos encarnados. Como reencarnacionistas que somos, nós entendemos que o processo de reencarnação é uma necessidade para o progresso e a evolução do espírito. Se eu ficar preso numa encarnação procurando fazer justiça, eu não vou progredir e não vou evoluir, vou ficar estacionado onde eu estou sem cumprir com os meus objetivos. Então, deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Ou seja, cada um é responsável pelos seus atos. Eu sou responsável pelos meus atos, e o meu próximo é responsável pelos atos dele. Se ele falhou, se ele se equivocou, se ele errou, ele vai responder pelos atos deles. Agora, não por isso eu preciso virar as costas para ele, não por isso eu preciso julgá-lo, não por isso eu preciso rechaçá-lo. Eu posso continuar amando ele. Até porque, por conta dessa atitude, é aí que ele vai precisar de mais apoio. Aí entra a indulgência, aí entra a compreensão. Essa que é a questão. Então, é isso que a gente precisa entender. Deus, ele faz esse processo de separar no seu reino o joio do trigo. Eu li aqui uma mensagem rápida, não vamos entrar em contenda. É isso aí. Tá certo. O egoísmo é a negação da caridade. Aí ele já vem fazendo um contraponto entre a caridade e o egoísmo, né? Que é a temática dessa parte do capítulo, né? Que é falando sobre o egoísmo. Mas como ele veio na sua introdução, como eu disse anteriormente, ele tratava mais especificamente sobre a questão da caridade, aí ele vem falando agora no parágrafo final, dizendo: o egoísmo é a negação da caridade, ou seja, o egoísta não é caridoso. O egoísta não é um rótulo, eu sou egoísta e sempre. Não, às vezes eu posso ter atitudes egoístas. Eu posso não ser uma pessoa egoísta por completo, mas não por isso eu não posso ter atitudes egoístas. É isso que a gente às vezes precisa entender. Ah, eu estou sendo taxado como egoísta. Não, você está tendo uma atitude egoísta. Não quer dizer que você seja sempre assim, ou em todas as suas ações você tem o egoísmo ali imperando. Mas é preciso a gente observar. E aí a gente relembra de Santo Agostinho, que nos deixou, né, um grande exemplo, falando sobre o que ele fazia no seu dia a dia para que ele pudesse melhorar, para que ele pudesse evoluir. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, 819, Kardec ele pergunta, né, como é que a gente já poderia, nesta encarnação, evoluir, progredir, etc. E os Espíritos respondem que uma máxima de um grande sábio da antiguidade já havia vos dito: conhece-te a ti mesmo. Ele estava se referindo a Sócrates. E então ele traz ali Santo Agostinho, ele faz ele que dá essa resposta,
e aí ele dá ali um testemunho sobre aquilo que ele fazia quando encarnado, para poder atingir esse conhece, para poder se conhecer. Ou seja, ele dizia que no final do dia ele interrogava a própria consciência e aí ele fazia um resumo do que ele havia vivido e pensava se aquela atitude que ele tinha tido tinha sido uma atitude boa, tinha sido uma atitude positiva ou negativa, para que ele pudesse corrigir aquilo que tinha sido feito de modo negativo e para que ele pudesse corrigir, para que ele pudesse melhorar posteriormente aquilo que era de bom, para que ele pudesse potencializar. Então, é um exercício muito interessante que a gente pode fazer para que a gente possa se conhecer e aí perceber aonde eu estou tendo uma atitude egoísta, aonde eu posso melhorar, aonde. Obrigado, irmão. Realmente é 919, falei 819, confundi o número. Então, é uma atitude muito importante para que a gente possa já fazer esse processo de evolução, de crescimento, para que a gente possa ir galgando gradativamente esse degrau de evolução que a gente tanto busca, né? Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. A gente tanto reclama, a gente tanto quer um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo melhor de se viver, mas nem sempre a gente contribui para isso. Obviamente, a minha contribuição ela não é suficiente para transformar toda a humanidade, mas ela é importante e necessária para esse processo de evolução da humanidade, como eu aqui disse, né? Então, às vezes a gente também fica preso nisso, né? Ah, só o que eu vou fazer aqui não vai adiantar de nada, então eu vou continuar do jeito que eu estou. Aí a gente vai continuar do jeito que a gente está eternamente. Então a gente precisa entender isso, que enquanto não houver essa caridade que é amar ao próximo, resumidamente, ou trazendo o que Kardec ele nos diz, benevolência, indulgência, o perdão das ofensas, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. E segurança é uma palavra que está em voga, né? Que a gente tanto está buscando aí, tanto a gente está discutindo. Aí, falando o que está em voga é a segurança física, né? A segurança material, mas, obviamente, ele traz aqui segurança num contexto mais amplo. Porém, a gente pode trazer para a nossa realidade atual e a gente percebe claramente que está inteiramente ligado. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, lembra que eu disse, Kardec, ele fala sempre para a gente que as duas grandes chagas da humanidade, que é o que a gente precisa combater, é o orgulho e o egoísmo, são os dois inimigos, né? O materialismo, né, como ele fala, né, que é o inimigo, podemos assim dizer, onde o espiritismo guerreia, né, com o materialismo, mas as duas grandes chagas da humanidade que a gente precisa combater e a gente conseguir combater e reverter isso, a gente vai ter atingido o nosso processo de evolução que a gente tanto busca. A vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. E isso foi escrito em 1862, né? Foi ditado em 1862 por Pascoal, em Sens, e por algum médium, que aqui a gente não exatamente sabe, mas Kardec compilou tudo isso e trouxe no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso foi escrito em 1862. Nada mais atual eu li tão recentemente quanto essa frase final aqui de Pascoal. A vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, ou seja, aquele mais safo, aquele que consegue, diante desse turbilhão de problemas, conseguir se safar disso. É o que a gente tem, infelizmente, vivido no nosso dia a dia. Obviamente, não todos, porém, mas a grande maioria. E a gente precisa mudar esse rumo da história, né? Não só o nosso, mas de toda a coletividade.
Obviamente, não depende somente de nós, mas pode iniciar por nós, cada um fazendo a sua parte. Isso vai atingir o todo e vai refletir no todo e vai fazer com que a gente consiga reverter principalmente essa percepção, né? Que é uma percepção muito triste quando a gente fala isso. Nossa, eu nunca li algo tão atual, eu nunca li algo que faz tanto sentido para a vida que, por exemplo, a gente possa estar levando. E é muito triste a gente perceber que a gente vive uma vida que o esperto sempre vai, é o mais esperto que vai vencer, uma luta de interesse, ou seja, como eu disse no início, né? Eu faço para você, se você fizer, me der em troca, eu te ajudo se você me ajudar, eu sou caridoso com você, se você for caridoso comigo, e aí a gente vai seguindo essa luta de interesses. E aqui no final ele diz, né, que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. E como a gente percebe que, eu até disse em um determinado momento aqui, que é comum a gente amar os nossos familiares, né? Amar ali as pessoas que estão à nossa volta, mas a gente percebe hoje também muitos exemplos de famílias que estão completamente desestruturadas, que não nutrem mais esse amor, esse carinho, essa afeição, que no próprio seio familiar temos essas desavenças, muitas das vezes por questões de ordem material, diversas questões, obviamente, mas é muito triste, né? A gente perceber isso dentro do seio familiar, essa condição. E a gente sempre falou sobre isso, né? Isso não é uma matéria espírita, é uma matéria universal. A gente aprende a conviver em sociedade dentro do nosso ambiente familiar. A gente pratica no nosso ambiente familiar aquilo que a gente vai fazer na sociedade. Então, se no ambiente familiar eu não fizer o bem, a caridade, praticar o amor, eu não vou fazer isso na sociedade. Não adianta. Esquece. Pode até existir, mas são casos que são considerados raros. Então, o lar é a verdadeira escola. É onde a gente aprende, é onde a gente se educa. Não estou falando de instrução, instrução é na escola, mas a educação moral, a educação nesse sentido, é no lar. São os nossos pais que são os primeiros responsáveis por isso, mas nós temos toda uma rede, né, da família, avós, tios. Cada família tem as suas particularidades, mas ali a gente aprende o que é amar de verdade, né, entre aspas, né, porque não é o amor em plenitude, mas por exemplo, o amor maternal é o amor que a gente tem de mais próximo ao verdadeiro amor, né, como os espíritos nos falam. Então, é através do lar que a gente consegue construir esse alicerce para que a gente possa viver em sociedade e sustentar isso ao longo dos anos, ao longo da nossa encarnação. Se isso falha no lar, vai se refletir na sociedade e aí a gente só vai tropeçando, escorregando, caindo, levantando, tem que se levantar, mas aí é uma vida de que a gente costuma chamar, né? Uma vida de percalços. Nem sempre na vida de percalço a gente vai conseguir atingir, chegar a uma condição no final do processo de que nós atingimos os nossos objetivos quando encarnamos, né? Porque quando nós encarnamos, nós nos comprometemos com algo, nós prometemos algo, não a terceiros, prometemos a nós mesmos, porque a necessidade é nossa. Tivemos todo um apoio, tivemos todo ali um assessoramento, orientação dos espíritos responsáveis por isso, porém, a responsabilidade e a necessidade é nossa. E aí, ao final, a gente presta conta, né? Não a terceiros, a gente presta conta a nós mesmos, e se falharmos, teremos a chance de repetir. Mas não é bom ficarmos repetindo, né? Costumo usar sempre esse exemplo, né? Por exemplo, no histórico escolar. Eu começo lá, primário, jardim de infância, etc. Agora mudou, né? Ensino fundamental e tal. Se eu ficar repetindo de ano, não estudei direito, fiquei reprovado, vou ficar repetindo, vou ter chance de fazer novamente. Só que daqui a pouco eu vou estar com barba e um monte de criancinha do meu lado e eu estou ali. Então,
eu vou estar completamente fora ali do contexto normal. E isso se dá conosco no processo evolutivo. Deus nos dá sempre uma segunda chance. Isso é fato. Ele sempre nos permite refazer. Porém, se a gente ficar apegado nisso e ficar sempre se calçando nisso, ah, não, vou ter uma segunda chance, fico empurrando com a barriga para a próxima encarnação, ah, não, deixa para resolver depois, a gente vai ficar sempre preso nesse círculo vicioso e a gente nunca vai conseguir. E aí, daqui a pouco, como a gente tem informações dos espíritos, esse planeta ele vai chegar à condição de um mundo de regeneração, e se não tivermos na mesma condição evolutiva, a gente precisa ser expurgado para outro mundo que estará de acordo com a nossa condição evolutiva. E acredito que não seja isso que nós desejamos. Então, a gente encerra por aqui o nosso estudo. Fiz a leitura de todo o item, acredito que comentei de acordo com aquilo que foi proposto aqui. E deixo aqui os meus sinceros agradecimentos pela atenção e paciência de vocês em me ouvirem. Espero ter trazido informações e conteúdo relevante para que a gente possa levar para a nossa vida, refletir sobre isso e colocar em prática, porque é o mais importante de tudo. Não basta a gente só ficar no campo da teoria, a gente precisa colocar em prática. Então, desejo aqui a todos vocês uma ótima noite, que Deus possa abençoar e envolver a todos vocês, os vossos lares, levando muita paz, muita luz e muita energia positiva. Que assim seja. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu estudo. E como você mesmo disse, né, essa mensagem tem 163 anos. E Blaise Pascal aqui toca num assunto muito atual, não é? É Sim, isso que nós verdade. estamos vivendo hoje. Então, eu acho que está na hora da gente começar a aprender a lição e colocar em prática, né, o que Jesus nos ensinou. O amor ao semelhante, para que a gente possa viver num mundo melhor e daqui a 100 anos não tenha que ficar novamente refletindo sobre essas mensagens. Eu agradeço muito a você por estar conosco aqui, trocando ideia, trazendo a sua reflexão, nos ajudando, porque é assim que nós vivemos, né? Um estendendo a mão para o outro. Espero poder contar com você futuramente, 2026, os nossos estudos, tá bom? Leve o nosso abraço à sua família, que Deus te abençoe e que você possa continuar nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, que é um trabalho, uma missão que todos nós abraçamos e precisamos colocar em ação dessa reencarnação, né? Então, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Bem, meus irmãos, estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que eu gostei bastante. É sempre bom a gente abordar mais uma vez esses temas. E para encerrar, eu vou pedir ao meu amigo Alberto. Alberto, por favor, liga o seu microfone, faz a nossa prece de agradecimento, meu amigo, por favor. Pois não. Ao término desse ciclo de estudos, de reflexões, estejamos sempre agradecidos por esta oportunidade, agradecidos ao Pai de infinito amor que nos enviaste Jesus para nos guiar e nos instruir. Louvado seja esses ensinamentos que nos mostram, né, o verdadeiro caminho e que possamos então superar os nossos obstáculos íntimos e refletir sobre esses temas abordados para assim podermos seguir no caminho do crescimento espiritual. Agradecidos à espiritualidade que nos assiste pelas boas inspirações e que estejamos todos imbuídos de um propósito de buscar sempre o caminho do bem, o caminho do amor, da caridade. Que possamos, então, estar imbuídos deste propósito, hoje, agora e sempre. E que Deus nos abençoe neste caminho e neste propósito. E que Jesus nos ilumine para que possamos, assim, tirar dos seus ensinamentos os proveitos necessários para atingirmos esse objetivo. Que assim seja. Graças a Deus.
Bem, meus irmãos, mais uma vez, quero desejar a todos uma boa noite de muita paz, de muita luz, de muito amor, tá? E como diz Francisco de Assis, paz e bem para todos nós. Tchau, gente. Carmen, por favor. Tchau, gente. Tchau. Que Deus nos abençoe a todos. Todos